Meus queridos irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 22, irmãos, vamos ler o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém. Deixa eu botar aqui. Meus irmãos, a gente fala muito sobre conversão. O que é conversão? A gente fala, fulano se converteu. Mas o que é conversão? O Augusto Nicodemos, ele disse que uma pessoa se converte, que uma pessoa não se converte quando chora, e sim quando ela muda. Essa frase é muito forte, irmãos. Uma pessoa não se converte quando chora, mas sim quando ela muda. E a verdadeira conversão de uma pessoa, irmãos, é a evidência de uma vida transformada. Uma pessoa que se declara um cristão, um convertido em Cristo, mas que não apresenta mudança no seu estilo de vida, a conversão dessa pessoa, sinceramente, é duvidosa. Porque uma pessoa que de fato tem um encontro real com Cristo, mudanças acontecem. Mudanças acontecem na vida dessa pessoa. Porque a semente do Espírito Santo, que agora é plantada no coração desse indivíduo, o Espírito Santo agora que gera essas mudanças na vida da pessoa. Não é que eu decidi mudar, é o Espírito Santo trabalhando agora, a partir da conversão, que vai gerar essas mudanças na vida de uma pessoa. A Bíblia, irmãos, ela deixa muito claro que a conversão de uma pessoa que de fato encontra-se com Jesus, essa pessoa não é mais a mesma pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa. Seu pensamento não é mais o mesmo pensamento. Suas atitudes não serão mais as mesmas atitudes. Ela passa a ser uma pessoa totalmente diferente, irmãos. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando aqui de perfeição. Eu não estou falando de perfeição. Eu me converti, agora sou perfeito. Não. Mas há evidências, a gente precisa lutar, se esforçar. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, irmãos, eu não estou dizendo para vocês que eu já sou perfeito. Eu não obtive a perfeição, mas porém uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não é dizer que sou perfeito, me converti, sou perfeito. A gente tem que buscar mudanças.
Então, meus irmãos, pensando nisso, nós vamos observar esse texto aqui de Pedro, e eu quero destacar aqui alguns pontos importantes que evidenciam, que são marcas de uma pessoa que realmente se tornou uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Que tipo de mudança, que tipo de transformação ocorrerá na vida dessa pessoa? Pedro aqui, ele está falando da santidade, da vida, e ele destaca aqui, ele fala algumas coisas importantes, e eu quero destacar nessa noite, juntamente com os irmãos. Uma pessoa convertida, irmãos, uma pessoa convertida, ele busca a obediência a Deus. É a primeira característica de uma pessoa que de fato se converteu em Cristo Jesus. É a obediência a Deus. O que era rebeldia contra Deus, rebeldia contra os mandamentos de Deus, agora se transforma em obediência. É exatamente isso que Pedro vai falar aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro está dizendo: olha, vocês são filhos da obediência, vocês são convertidos, filhos de Deus. Como filhos da obediência, não permaneçam mais nas paixões que vocês tinham, que vocês viviam anteriormente no tempo da ignorância. Aí ele continua: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que uma pessoa que de fato teve um encontro real com Cristo, que de fato se converteu, essa pessoa não pode mais viver na vida antiga que vivia antes. Essa pessoa não pode mais viver nos pecados que vivia antes, no tempo da ignorância. Essa pessoa não pode mais viver na desobediência à palavra de Deus. Irmãos, Pedro ele é muito claro. Se de fato, irmãos, nós já tivemos um encontro com Deus, eu não posso mais viver, irmãos, como um ignorante, como uma pessoa que não conhece da palavra de Deus, como uma pessoa que não sabe da vontade de Deus. Nós não podemos mais viver nas mesmas coisas, irmãos, que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Paulo, irmãos, ele diz que as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quantas pessoas, meus irmãos, que querem trilhar a caminhada com Deus, mas não querem deixar seus fardos de pecado para trás, não querem jogar seus fardos de pecado no esquecimento. Lembra do povo do Egito, o povo de Israel? Deus levando o povo para um lugar maravilhoso, eles lembrando do tempo antigo, lá do cativeiro, sentindo saudade de muitas coisas de lá. E como tem gente, irmãos, na igreja hoje, que sente saudade do mundo, das coisas do mundo. De vez em quando quer usar um pouquinho aqui, que saudade. Irmãos, tem que ter mudança, nós temos que lutar contra isso. Uma pessoa convertida luta contra isso. Porque senão, meus irmãos, que tipo de diferença nós vamos fazer no mundo? Eu sou convertido, eu sou um servo de Deus, mas que tipo de diferença eu vou fazer no mundo? O meu vizinho, meus irmãos, ele tem que me ver como um cristão, como um convertido.
O aluno da escola tem que me ver como um convertido. Meus filhos têm que me ver como uma pessoa convertida, porque senão, como que vai aprender? Como que vai aprender sobre a mudança? Meus irmãos, uma pessoa convertida, ela não é mais a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. Paulo ele vai dizer mais, o apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Considerei perda por causa de Cristo. Meus irmãos, nosso grande desafio neste mundo é esquecer as coisas velhas e ao mesmo tempo buscar coisas novas. Nosso grande desafio neste mundo como servo de Deus, irmãos, é tirar a roupa suja do pecado todos os dias e vestir roupas novas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o desafio da igreja, é o desafio diário, porque o pecado está na nossa porta todo o tempo batendo. E nós temos que lutar contra isso, irmãos. O que era rebeldia contra Deus, o que era desobediência, Pedro está dizendo agora que nós temos que substituir pela obediência à palavra de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Aqui, dos mais velhos, acredito que, não sei se tem alguém que nasceu num lar cristão, acredito que não. Já depois de adultos, que graças ao nosso Deus, Deus teve misericórdia, nós tivemos um encontro com Cristo. E a gente provou muita coisa do mundo. E não adianta a gente dizer, irmãos, que de vez em quando essas coisas batem na porta. Não adianta a gente dizer, não adianta porque o pecado bate, a lembrança bate. E aí é onde surge o conflito, a guerra da carne contra o espírito. Essa guerra ela é inevitável, irmãos. Mas nós temos que observar, irmãos, tudo aquilo que desonra, que mancha a nossa conduta cristã, a gente tem que ir jogando fora. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, vai faltar o quê? Vai faltar o testemunho. Vai faltar testemunho da igreja. Portanto, meus irmãos, primeira coisa que Pedro está dizendo aqui, que vida transformada, vida convertida, começa com a obediência a Deus. Cuidado, o zelo para obedecer os mandamentos do Senhor. Segundo lugar, uma outra característica que identifica bem um cristão, irmãos, um convertido, é o temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. É uma atitude de respeito, de reverência. Pedro vai dizer aí, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, ele vai falar aqui de julgamento, que sem acepção de pessoas julga segundo obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hoje nós somos peregrinos e forasteiros. Pedro diz que nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem. E ele diz que durante o tempo dessa peregrinação, nós precisamos nos comportar com temor diante de Deus. Essa é mais uma das exortações de Pedro aqui, irmãos. E o temor a Deus, esse temor a Deus que Pedro está falando aqui, irmãos, é a maior motivação para se obedecer a Deus.
Se eu de fato temo a Deus, reconheço quem é esse Deus que julga segundo as obras de cada um, naturalmente esse temor vai gerar em mim uma motivação para obedecer a Deus. Agora, se eu não temo a Deus, se eu não respeito Deus, se eu não levo a sério as coisas de Deus, como que eu vou obedecer a palavra de Deus? Então, tudo está ligado aqui, irmãos. Primeiro é obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, tem que se comportar com temor diante de Deus. Sem temor a Deus, irmãos, não há respeito e muito menos desejo para obedecer. Não há desejo. Irmãos, eu li uma frase de um escritor e ele diz mais ou menos assim, ó: não trate Deus, isso é importante, não trate Deus como um paraquedas que só é lembrado e valorizado nos momentos de queda, nos momentos que você está prestes a cair. Lembre-se, Ele é nosso Pai e merece toda a honra, todo dia. Honre não apenas com palavras, mas com o coração e consequentemente com atitudes. E ele diz mais: lembre-se que Ele é o nosso Senhor, devemos temê-lo, respeitá-lo, e isso se faz obedecendo à vontade dEle. É uma das formas, irmãos, da gente mostrar temor diante de Deus, é obedecendo a sua palavra. É uma das maiores formas de se demonstrar que teme a Deus, é obedecendo. Um filho que obedece o pai, um filho que teme o pai, ele obedece. O pai diz: epa, não faça. Ele não faz, porque ele teme, porque ele respeita. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar, Pedro, ele diz que se nós invocamos como Pai aquele que sem acepção julga conforme as obras de cada um, nós devemos nos portar com temor durante o tempo que aqui vivemos. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz mais que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quando eu temo a Deus, eu não vou aceitar o mal, eu vou aborrecer o mal. Vocês lembram, irmãos, da história de Neemias? Neemias, ele assumiu o governo numa época de tamanha corrupção. Todos os governadores que antecederam foram corruptos, sugaram a população, judiaram, escravizaram, cobraram impostos injustos. E Neemias chegou naquele período ali e tentaram subordinar para que ele seguisse a mesma rota. E nas suas palavras, Neemias ele disse: porém, uma palavra muito bonita que ele diz: porém, eu assim não fiz. Ele contando a história: porém, eu assim não fiz. Por quê? Por causa do temor a Deus. Não foi por causa das pessoas, não, por causa de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente teme a Deus, a gente consiste em aborrecer o mal. O mal vai bater na porta, o pecado vai bater na nossa porta, e automaticamente esse temor a Deus vai dizer: não faça. Deus não gosta disso, Deus não aprova isso. Deus julga, Deus vai julgar segundo as obras. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. O temor do Senhor, ele diz, consiste em aborrecer o mal, disse Salomão, né? Então, meus irmãos, o que nós estamos renunciando, jogando fora por causa do temor a Deus? Aquelas coisas que tentam nos sufocar, a caminhada cristã, o bom testemunho cristão. Como é que nós estamos lidando com tudo isso? Nós vivemos no mundo, irmãos, que tenta a cada dia nos parar, nos calar,
E nós precisamos, irmãos, nós precisamos mostrar a luz do Evangelho através dos nossos atos, da nossa conduta diária, seja no trabalho, seja na escola, seja onde que for. Nós precisamos nos comportar como servos de Deus, como pessoas que de fato fomos transformados pelo poder do nosso Deus. Terceiro lugar, irmãos, uma outra coisa que Pedro vai falar aí, que caracteriza a vida de uma pessoa convertida, que marca o cristão verdadeiro, é o amor fraternal. Ele fala de obediência, ele fala do temor a Deus, e agora ele fala do amor fraternal. Foi o último versículo que nós lemos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, quando uma pessoa de fato se converte em Cristo Jesus, ele tem sua vida transformada, e a falsidade, a hipocrisia, isso é transformado em um amor verdadeiro. Em um amor verdadeiro. Amor fraternal, irmãos, a gente ouve muito essa palavra, amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor fraternal, irmãos, é um sentimento de carinho muito forte. É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação e interesse pela figura do próximo. É um amor que me leva a ter interesse pelo próximo, a me preocupar com o próximo. O que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo em muitas ocasiões, irmãos, em muitas ocasiões, e isso nós vamos ver o maior exemplo de Cristo, né? E em muitas ocasiões, certos momentos, levam o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só faria por si próprio. Quando a gente ama, irmãos, quando a gente ama de verdade, a gente faz sacrifícios. Eu amo meu irmão, eu amo meu próximo. Irmãos, isso é uma coisa tão fácil de a gente falar. Eu amo meu próximo. Mas será que nós amamos? Será que nós amamos com amor cristão, com amor bíblico, ensinado por Jesus? Será que nós amamos as pessoas? Será que nós olhamos para aquela pessoa e nos condoímos com a situação de outros? Isso é amor fraternal, irmãos. E a gente deixa muito a desejar. A gente deixa muito a desejar, irmãos, nesse sentido. A gente fala na teoria, mas na prática, às vezes, a gente deixa a desejar. Então, meus irmãos, a marca de um cristão verdadeiro, ela leva o amor fraternal. Cristo, Ele amou. Cristo, Ele amou. E a Bíblia diz que se de fato nós permanecemos nele, nós devemos andar como Ele andou. Nós devemos agir como Ele agiu. Ou seja, nós precisamos ser parecidos, as nossas atitudes precisam ser parecidas com Jesus. 1 João 4,7 vai dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo que ama é nascido de Deus, ou seja, já se converteu, é um convertido. Mas aquele que não ama, ele diz o contrário: aquele que não ama não conhece a Deus, nem nasceu de Deus. Então, meus irmãos,
tanto se tem falado de amor, da sua necessidade, da sua importância dentro da igreja. A gente fala muito sobre isso. E a gente sabe que sem amor, Paulo vai deixar isso muito claro, que sem amor os outros dons não servem para nada. Não vão servir para nada. Paulo ele pegou pesado, irmãos, ao escrever 1 Coríntios 13. Quando ele fala sobre o amor, ele diz: olha, vocês podem ter tudo de bom que vocês tiverem, pode fazer tudo de bom que vocês quiserem, se não tiver amor, não vale de nada. Então veja, irmãos, o tamanho da importância, da necessidade do amor dentro da igreja. Meus irmãos, eu tenho uma sensação de que cada vez mais esse amor tem se esfriado. O amor vem se esfriando no coração do ser humano. Eu não sei se eu estou errado, mas eu tenho essa sensação de que cada vez mais as pessoas estão se ausentando das pessoas. É cada um com seus problemas, é cada um cuidando dos seus interesses, e o interesse do irmão lá que fique para lá. Mas Jesus não ensina assim, irmãos. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que nós, como povo de Deus, como igreja, nós temos que ajudar a levar os fardos uns dos outros. Alguém caiu para trás com o fardo, epa, bora, pega o fardo, meu irmão, bora todo mundo junto. Mas eu tenho uma impressão que parece, irmãos, que a cada dia isso está se esfriando. Meu irmão caiu com o seu fardo, fique aí, eu estou indo, tchau. Não é assim, irmãos. A marca de um verdadeiro convertido, ela leva o amor fraternal, né? Por que há tanta dificuldade, irmãos, hoje para se perdoar as pessoas? Por quê? Porque falta amor. Falta amor. Ninguém quer mais perdoar ninguém. A recomendação de Pedro aqui, irmãos, é para que nós nos amamos, não como amor fingido, mas de coração, e um amor ardente, verdadeiro. Não é hipocrisia, irmãos, como amor ardente e verdadeiro. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Olha a expressão que ele usa, não fingido. Fingimento é hipocrisia, irmãos. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, meus irmãos, não é só dizer: eu sou um convertido, eu me converti em Cristo Jesus, eu aceitei Jesus. Essa expressão é até errada. Eu aceitei Jesus. Cristo foi que nos aceitou pela sua misericórdia. Quem somos nós para dizer: eu aceitei? Ele que nos aceitou. E a gente precisa, irmãos, não só dizer que é um servo de Deus, que é um cristão, a gente precisa mostrar isso através da nossa conduta diária, dos nossos atos. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser diferentes. Às vezes eu fico perguntando: meu Deus, o que adianta a gente passar a vida toda caminhando para a igreja, se as pessoas lá do mundo olhar para a gente e não ver diferença nenhuma, irmãos, não ver mudança? O que adianta meu vizinho olhar para mim e dizer: esse aí diz que é crente, está a vida toda caminhando para a igreja, olha aí? O que adianta, irmãos? Portanto, lembremos sempre disso, irmãos. Deus trabalha todos os dias para moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que nós nos tornamos parecidos com Cristo. Nós precisamos nos fazer uma autoavaliação da nossa vida, né? Para ver o que de fato a gente tem
jogado no esquecimento? E se tem alguma coisa que a gente ainda está querendo levar na bagagem, que não conduz com a nossa vida cristã? Se existe isso, irmãos, que peçamos a Deus que nos ajude. Senhor, ajuda a transformar, ajuda eu ser uma nova criatura, ajuda eu a jogar no esquecimento aquele pecado que eu não consigo abandonar, não consigo deixar, eu gosto. Tem pessoa que diz assim, eu vi uma pessoa dizendo, irmão, eu fui para a igreja faz tempo, mas nunca larguei meu cigarro, não consigo largar. Peça a Deus, para Deus ajudar a libertar dessa situação. Portanto, meus irmãos, nós falamos sobre 3 coisas aqui nessa noite que caracteriza, que são evidências de uma pessoa convertida, de uma pessoa que de fato encontrou com Jesus: obediência à palavra de Deus, temor a Deus e amor fraternal, amor para com o próximo. Que Deus nos ajude e a cada dia Ele possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, porque conversão é isso, é mudança de mente. Não é só a roupa que eu tenho que mudar, não é só a roupa, eu tenho que mudar o coração, eu tenho que mudar a minha mente, para que eu possa caminhar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.